Para você que está agora nos acompanhando para essa grande live. Bom, o tema dessa live hoje não é mais conteudista, nem metódico. O conteúdo dessa live é para fazer um apoio, né? Dar um apoio. Porque assim, nesse período de pandemia, muitos professores estão se reinventando para dar suas aulas, se virar como podem. Em sua residência vira uma sala de aula, seu espaço, seu quarto, sua biblioteca vira um exposto à população, aos alunos. Então, tudo isso influencia no contexto de você abrir sua casa e mostrar para eles sua intimidade, suas coisas pessoais. Então, o objetivo dessa live hoje é basicamente mostrar, a live se chama webinário, né, como vocês estão vendo aí, como fazer lives educacionais. Então, aqui eu vou dar umas dicas, certo? Vou falar a respeito de como é que eu faço isso aqui funcionar, certo? Dar algumas dicas, algumas coisas que eu uso. E, e depois eu vou explicar alguns conceitos também. Claro, não é live de conteúdo, mas requer algumas informações adicionais. Então, esse webinário aqui é como dar uma orientação para você que tem que fazer essas lives para ajudar de alguma forma os alunos. Se você é professor de uma escola, você tem que dar aula dessa forma hoje, né? Que está impossibilitado. Se você dá aula em cursinho também, você dá aula remotamente para os alunos. Então, tudo isso influencia o contexto de aplicações. Então, o tema de hoje eu vou falar sobre as lives que eu faço, certo? As lives educacionais. Um primeiro ponto é me apresentar. Quem sou eu? Eu sou. Eu faço agora igual um filósofo. Eu só sei que nada sei. É uma coisa que você tem a certeza do que você está fazendo, mas muita gente não sabe o quanto é gasto, o quanto de serviço é preciso. Então, quem sou eu? Meu nome é Iago, sou professor de matemática de cursinho há 6 anos já, desde 2014. Tenho uma experiência grande nesse ramo de lives, certo? Apesar de eu ter desativado o meu canal há um certo tempo do YouTube, eu já voltei com ele, certo? Estou reiniciando todas as atividades de novo, por conta tive uns problemas aí. Não tive como continuar esse projeto. Esse projeto já é antigo, esse projeto já vem desde 2013, certo? Então, a experiência que eu tenho de produzir lives, acho que já tem mais de 80 produzidas, certo? Contando todas as que eu já fiz já. E outras que tem lá no canal que eu ainda não contei. Então, eu, eu me intitulo como que tenho esse saber. Eu tenho enfrentado isso aí durante esses anos aí. E posso com certeza passar para vocês com um pouco de maturidade para falar a respeito e falar algumas dicas interessantes para vocês. Então, não sai daí, quero que você faça anotações. Tudo que eu falar aqui, a partir de alguns slides aí, eu quero que você anote, certo? É importante as anotações porque depois que você ver essa live, você vai ver que o sincronismo vai depender muito do que você absorver dessa live. Então, você pode se reinventar através dessa live, certo? Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, não para falar de conteúdo, mas para falar sobre as ferramentas importantes, né, que estão sendo muito utilizadas hoje, que é as aulas via web, né, usando as plataformas do Google, o Google Meet, o, o Hangout, né, o que é quase a mesma coisa, só muda porque uma é a plataforma online e outra você ainda tem um aplicativo, usando as plataformas do Classroom para hospedar material, fazer quizzes. Então, tudo isso aí tem um engajamento,
tecnológico por baixo dos panos. Como eu sou formado em ciência da computação, então eu acho que sou autossuficiente de conhecimento para falar a respeito disso, certo? Então, essa experiência que eu tenho, eu vou passar agora para vocês nesse resumo. Uma ideia interessante hoje em dia, discutido, é o que é conteúdo síncrono e conteúdo assíncrono. O conteúdo síncrono é aquele agora que a gente está vendo, está em tempo real. Eu estou falando, vocês estão escutando, vocês estão comentando, vocês estão produzindo coisas. Então, isso é o que a gente chama de conteúdo síncrono. Conteúdo assíncrono é quando você não está em tempo real. É quando você grava, por exemplo, uma aula para alguém assistir e hospeda lá no YouTube, como eu já faço há alguns anos atrás. Então, a diferença é essa básica, que conteúdo síncrono é o momento que você está participando da coisa, né? Que você tenha a habilidade de formalizar isso. E conteúdo assíncrono é quando é editado. Você pode fazer um vídeo, você pode cortar partes, você pode fazer um monte de coisa e deixar lá postado para a pessoa assistir depois. Certo? Então, esse é um temazinho básico aí, que é a diferença entre conteúdo síncrono e assíncrono. E algumas perguntas que me falaram, que me falaram, que me perguntaram, que me questionaram, foi, como por exemplo, aqui, como é que eu faço essas lives? Como é que eu, por exemplo, um grande questionamento é como é que eu fico pequenininho aí na tela junto com o slide aí para vocês assistirem? Eu comentando, me vendo aqui e o slide sendo passado. Então isso aí é um grande questionamento que eles fazem, porque eles têm curiosidade de saber como é que eu faço isso. Qual é a causa do efeito da pandemia a respeito disso aí que eu estou fazendo? Quais os fatores que eu estou configurando aí para eu, através dessa videoaula, conseguir sanar até um certo ponto o que é preciso aí para fazer essas lives. E outra coisa também que eles perguntam é porque, assim, geralmente eles questionam, professor, porque o senhor gravou uma aula e escutei um chiado, alguém conversando, uma coisa. Olha, coisas online ao vivo acontece de tudo, todo tipo de imprevisto, certo? Então não se fique triste, não se detenha de fazer suas lives por conta de coisas assim. Então, esses termos aí de você, um cachorro latiu, alguma coisa assim, não, isso para quem está fazendo ao vivo é outra história. Quem está fazendo gravado para depois disponibilizar, aí pega pesado. Mas aqui, assim, ao vivo, não tem problema nenhum, acontece de tudo. E fique ciente que pode acontecer nas maiores famílias, viu? Tanto com vocês como comigo, qualquer pessoa está suscetível a isso. Então, é algumas dessas perguntas que eu vou tentar responder aqui para vocês. Bom, eu separei essa apresentação em 3 momentos: o antes, o durante e o depois. O antes tem a ver com planejamento. Como é que eu planejo todo esse esquema? O durante é a produção. Como é que eu produzo isso tudo? E no final a distribuição. Como é que eu sincronizo isso aí para disponibilizar para todo mundo, seja de forma síncrona ou de forma assíncrona. Então, tudo isso aí tem esses 3 momentos. Então anote aí: antes, durante e depois. Planejamento, produção e distribuição, certo? E tudo isso aí está sincronizado com o tempo. Tudo isso tem sincronia com o tempo. Então vamos lá, vamos começar do antes. O que é que eu tenho feito antes de tudo isso? O que é que tem por detrás dos panos aí? Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro questionamento que você vai fazer uma aula. Quem você vai ensinar? Quem são os alunos? Quem são as figuras aí para você que você vai encarar aí? E o que você vai ter que falar para eles notarem que isso é importante, certo? Então uma coisa que eu sempre menciono é que você nunca presuma que seu aluno sabe qualquer coisa. Nunca presuma que o aluno sabe mais que você ou menos que você, certo? Então isso aí é uma ilusão. Então, esse pensamento, desde o primeiro dia de aula que eu comecei a ministrar nos cursinhos, eu tenho focado nisso aí. Por conta que se você presume que um aluno sabe de alguma coisa ou sabe muito, você vai chegar uma hora que vai dizer, poxa, esse aluno sabe isso, eu estou só repetindo aqui. Então, presuma, lembre-se, presuma que o aluno não sabe do conteúdo que você vai falar,
certo? Então você vai entrar dentro da sala de aula e vai analisar todo mundo do zero. Mesmo que tenha alguém que saiba alguma coisa a mais ou alguma coisa já que já pesquisou, presuma que todo mundo não sabe de qualquer coisa, certo? Do seu conteúdo, qualquer coisa que você for ministrar, eles não sabem. É, Outra coisa interessante é que você pode antecipar suas dúvidas. Por exemplo, geralmente você vai dar uma aula, geralmente uma aula, duas aulas de um conteúdo, e o tempo vai passando, você vai repetindo aquela aula várias vezes. Por exemplo, eu sempre dou aula de conjuntos, por exemplo. E então já faz 6 anos que eu dou a mesma aula de conjuntos. Então, como já é uma coisa repetitiva, eu já tenho noção de quais são as perguntas básicas que o aluno vai me fazer. Ah, por que isso, por que aquilo outro? Então, eu já tenho que presumir que isso vai existir. Então, eu antecipo suas dúvidas. Por conta que, na hora que eu estiver mexendo no conteúdo, eu vou lembrar, mas sempre os alunos tinham dificuldade nisso aqui. Então, eu já antecipo aquela parte para que o aluno saiba que eu estou passando aquilo com segurança. Então, quando você chega na sala de aula, você tem que passar com segurança, se garantir no que você está dizendo e passar confiança para os alunos, para dizer que aquilo é importante. Então, assim, muitas vezes os professores, alguns falham por conta que eles chegam lá para dar uma aula e não passam aquilo com segurança. É como se fosse um decoreba. Eles pegam uma folha assim, estudam antes de dar aula, chegam lá, falam aquilo mesmo e acabou. Se o aluno fizer uma pergunta, por muitas vezes eles não vão saber responder essa pergunta. Então, é como se fosse receita de bolo. Ah, é isso, definir isso, tal forma. Mas depois, se surgir uma pergunta mais específica, será que você vai saber responder? Então, antecipar suas dúvidas é de suma importância para a sua live. Bom, outra coisa que eu tenho que decidir é o formato da live. Como é que eu posso definir esse formato? Ah, eu quero que vai ser uma live de conteúdo, vai ser uma live só de informação, será que vai ser uma live de interação com os usuários? Tudo isso é levado em conta. Então, tem que decidir esse formato da live antes de ser feita. Por exemplo, as lives que eu sempre faço, o formato delas é o quê? Conteúdo, exercício, interatividade com o professor. Então, esse é o meu formato de live, certo? Então, decidir o formato da live é de suma importância para o começo do seu planejamento. Outra coisa também que é recorrente de você planejar uma aula é preparar algum material de apoio para os alunos depois dessa live ou durante essa live. Então, por exemplo, se você for disponibilizar algum slide para eles acompanharem na live ou na videoaula, depois eles vão querer revisar aquilo. Então, é de suma importância você preparar esse material antes de tudo. Ah, eu vou dar aula de, sei lá, geometria. Então, eu faço o slidezinho de geometria lá, das formas geométricas, tudo bonitinho lá. Faço uma lista de exercício lá para eles pegarem as fórmulas e saber aplicar nas questões, ou o contrário, né? Das as formas para eles deduzirem elas também, são outra forma de você aprender. Então, tudo isso aí gera um material para você disponibilizar para os alunos para eles recorrerem àquilo toda vez que tiver alguma dúvida. Ou então, quando acontecer algum imprevisto, não pude acompanhar a aula. Então, vai ter um material de apoio, vai ter a videoaula e, se por disponibilidade do professor, você vai ter como tirar suas dúvidas. Então, é um ciclo. Material de apoio, aula e professor. Então, tudo isso aí tem que estar interligado. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de meu estúdio de gravação. Eu separei um espaço, vocês estão vendo aí que o espaço não é tão bonito assim, mas é tudo que eu consigo fazer para as minhas lives. E tem esse quadrinho aí, ó, se vocês olharem aí. Cadê o quadrinho? Aqui o quadrinho. Tem esse tripézinho aí que eu comprei baratinho também para pendurar o celular. E tem esse plano verde para... Porque assim, você tem duas opções. Se você quiser fazer efeitos como esse aqui que eu estou aparecendo aqui, ó, como se fosse sobrepondo a viagem, você vai ver que, dependendo da iluminação que eu tenho, eu estou como se fosse um verde, né?
tem que fosse umas partes verdes. Isso é o quê? Isso é um efeito de computador, que a gente chama de efeito chroma key. E geralmente a cor verde é sempre usada para fazer esse efeito, porque é mais fácil de ser capturada. Se você for gravar uma aula com uma blusa verde, você vai ficar transparente, você vai ficar invisível, você faz mágica ao vivo. Então, nesse caso aí, você usa esse plano aí para você fazer essa manipulação e você ficar pequenininho aí na tela aí, para você aparecer nos slides. Então, o interessante é que tudo que é gerado, é, você pode perceber que tudo isso está sincronizado. Tudo isso existe uma possibilidade de você olhar para a tela e você saber o que você está fazendo. Então é como se fosse o celular, esse celular que está me filmando aqui, joga para o computador, pega esse efeito que eu estou aqui atrás, ó. Se vocês verem direitinho, eu estou como se fosse com contorno verde. E isso vai me dar uma sobreposição de imagem. E eu consigo colocar isso nessa tela aí. E esse quadrinho aí eu já tenho ele há uns 3 4 anos já, também é top também para dar minhas aulas. Então tá aí, ó, o celular equipado com a iluminação, ó, comprei essa lâmpadazinha também para dar uma claridade melhor para fazer esse efeito. E o computadorzinho ligado ali com a tela configurada, ó, com algum programa de computador que eu vou falar mais para frente. Outra coisa também que a gente tem que perceber é que quando a gente for produzir as lives, é, como é que vai ser a infraestrutura de acesso? Então, tudo isso aí é levado em consideração. Como é que eu vou disponibilizar para os alunos? Será que os alunos vão estar em computador, vão estar em celular? Então, eu tenho que possibilitar um bem comum. Eu tenho que produzir uma live numa plataforma de que forma eles tenham acesso simultaneamente e da melhor forma possível. Seja usando o Instagram, seja usando o Facebook, o Twitch, o YouTube mesmo. Então, tudo isso aí é levado em consideração. Um cálculo aqui que eu fiz é o seguinte: quando você vai disponibilizar esses vídeos em uma plataforma ao vivo, existe uma coisa chamada de taxa de upload e taxa de download. Quando você está fazendo essa live, como eu estou fazendo essa live aqui agora, eu estou fazendo um upload de arquivo. Eu estou mandando para a internet isso aí. E eu fiz uma conta rápida aqui só para falar para vocês uma coisa interessante, que é a largura de banda, certo? Então você imagina o seguinte, ó, se minha internet tem 30 megabits de download, consequentemente, menos de 10% é para upload. Então, um cálculo que eu fiz aqui é que em torno de 2 megabytes é para upload, certo? Então, isso aí, às vezes você tem um pacote de 50 mega, 100 mega, e você às vezes confunde com taxa de download e taxa de upload. Então, para eu ter uma boa sincronização na internet, eu vou ter que usar uma taxa de upload boa. E geralmente é acima de 2 ou 3, certo? 2 ou 3 tá de bom tamanho. Outra coisa também são os equipamentos. Eu tenho que colocar um celular de boa definição, certo? No mínimo, acho que aqui eu coloquei de 13 megapixels, no mínimo, para você fazer uma transmissão legal. Mas hoje o pessoal pode usar câmeras também. Tem muitas coisas que influenciam isso aí. Então, vai ficar a seu critério. Se você vai usar um equipamento melhor, uma câmera profissional. Se você não tiver câmera profissional, usa o celular. Se tiver o celular, usa o webcam do computador. Então você pode comprar um webcam também, baratinho também, R$ 25, R$ 30 também. Pode fazer uma diferença enorme nas suas aulas. Outra coisa também, com relação à infraestrutura de acesso, é saber como é que eu vou transmitir isso aí para a internet. Então tem que usar um programa de computador que seja eficiente para isso. E alguns exemplos aí, a gente tem o OBS, que é o top de todos, certo? Você tem o conceito de usar essa ferramenta aí. Essa ferramenta é muito boa, muito interessante. Para você fazer transmissão, ela é perfeita. Posso dizer que ela é perfeita por conta que ela é gratuita. E ela tem um monte de recursos que você pode estudar, disponibilizar aí para fazer sua live da melhor forma possível. Tem o Google Meet, que é o segundo ali.
que é a da plataforma da Google, também se dá essa aula dentro de uma plataforma, certo? Esse primeiro é um programa, é um software. O terceiro ali, o XSplit, também é um software, só que a versão paga dele é melhor, né? Tem a versão gratuita, que é limitada. Assim como o Aircast, que é o quarto ali da fila, que ele também é pago, mas tem a versão gratuita, mas ela não é não tão boa. Então, o melhor dos quatro aí, você pode ficar na opção. Você pode fazer no OBS. O OBS, ele tanto transmite como ele grava, certo? Se você quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você consegue. No Google Meet também faz isso, só que a plataforma é dentro do Google mesmo. Tem o Zoom também, que não está incluído aí, mas também ele é concorrente também do Google Meet. Mas é interessante você usar essas ferramentas. Você vai descobrindo coisas que você não imaginava que não podia acontecer. Por exemplo, alguns efeitos, alguns recursos aí, jogar plano de fundo, slide, tudo isso aí está incluído nesses softwares aí. E uma coisa não menos relevante, mas interessante, é o áudio. Uma pesquisa foi feita há um tempo atrás, um matemático chamado Lewis, lá na Inglaterra, acho que foi em 1990, 92 por aí. Ele viu que naquele tempo, logo quando a internet foi lançada, porque aqui no Brasil chegou bem depois, mas quando a internet foi lançada, muita gente que queria assistir algum. Porque assim, a tecnologia foi avançando, né? Naquele tempo não tinha muitos recursos, mas os recursos que tinham, os poucos que tinham, foram evoluindo. E chegou no estágio em que, por exemplo, hoje no YouTube, muitas pessoas se pegam um vídeo para assistir e tem algum problema de áudio, por exemplo, 90% já desistiu. Então, o áudio é uma coisa de suma importância. Antes de imagem, de qualquer coisa, o áudio é um dos fatores que decide se uma pessoa vai assistir seu vídeo ou não vai assistir seu vídeo. Então, você tem que fazer uma boa gravação de áudio. Você pode comprar um microfone de lapela para fazer uma transmissão, um microfone Bluetooth. É... Você pode comprar um microfone profissional se você quiser, ou usar o do celular mesmo. Então, tudo isso tem recurso. Pronto, eu estou gravando aqui com o do celular mesmo. Ó. Microfonezinho aqui, embutido. Coloco o fonezinho aqui para ter o retorno aqui. E o resto a gente vai gravando. Então, tudo isso aí, 90%, como eu falei, das pessoas, elas decidem se o seu vídeo é bom ou não através do áudio. Se haver algum chiado, alguma coisa desincronizada no áudio, eles não vão querer assistir seu vídeo. Então, é de suma importância você ter um áudio bom. Bom, aí foi-se embora a primeira parte. Falei sobre a estrutura de acesso, como é que eu produzo as coisas e quais são os fatores relevantes para fazer uma boa transmissão. Agora é durante. Durante é o que a gente fala da produção mesmo em si. É a transmissão agora. Antigamente era os bastidores, agora é a transmissão. Então, primeira coisa que você deve entender é que quando você for gravar uma aula, você não peça desculpas preliminares. Por quê? É, Porque assim, você pode pedir uma desculpa por conta de um atraso que você teve, de algum imprevisto, alguma coisa assim, tudo bem. Eu até me desculpo também às vezes com meus alunos, às vezes não, quase toda vez por conta que nem toda vez acontece imprevisto. Então, na maioria que acontece imprevisto, eu peço desculpas a eles, por conta que é uma coisa minha mesmo. Eu me sinto atingido e se eu não pedir desculpas por conta de algum atraso, alguma falha minha, eu não vou me sentir bem. Mas não peça desculpas preliminares no requisito de eu estou inseguro de apresentar esse assunto, eu não gosto de ministrar esse assunto, eu prefiro outro assunto. Não fale isso nada, jamais. Nunca diga quais são suas preferências. Dê sua aula da melhor forma possível. Isso é também mais uma dica. Outra coisa interessante é logo no início você vai dizer o que você veio fazer. Hoje é aula de geometria, vamos ver formas geométricas, vamos dividir os sólidos, vamos calcular área, vamos calcular volume, vamos fazer a aplicação no Enem. Pronto. Esse aí é o conta geral da aula. E no final o aluno vai avaliar se você correspondeu a todas as suas expectativas dessa aula, certo? Então é bem interessante aí você ter em mente que toda vez que você for fazer uma apresentação, você tem que falar para que você veio. Eu vim para apresentar tal coisa, pronto, hoje. Hoje eu vim apresentar como é que eu faço lives educacionais.
Então, eu vou falar o do procedimento, desde os bastidores, desde a montagem, a produção e a distribuição ou configurações aí de você disponibilizar aí para o pessoal assistir depois as lives ou mexer em algumas plataformas. Então, esse é o meu objetivo da live hoje, dar apenas algumas dicas e falar a respeito de algumas tecnologias. Então, tudo isso é importante para que a pessoa prenda sua atenção ao que você vai falar. Outra coisa também que eu aprendi nesses 6 anos é que você tem que dar 2 passos para frente e 1 passo para trás. Todas as coisas que você vai falando no conteúdo e esse conteúdo já foi visto ou você já comentou alguma coisa a respeito, você pode fazer um resumo rápido do que você já apresentou. Ah, vamos estudar hoje sobre. Deixa eu ver aqui um assunto. Porque tem tanto assunto que às vezes a pessoa para sincronizar. Pronto, vamos falar de probabilidade. Hoje eu falo sobre probabilidade usa porcentagem. Então posso voltar um pouco do conceito de porcentagem para aplicar na probabilidade, para definir ela. Então tudo está interligado. Então os 2 passos para frente é você continuar com o conteúdo e 1 passo para trás é você fazer uma rebusca, né? Posso falar assim, uma rebusca das coisas para você dar continuidade à sua aula. Então isso é muito importante. Dê sempre 2 passos para frente e 1 passo para trás. Outra coisa também interessante é você usar o imperativo. O que seria usar o imperativo? Você dando sua aula, você faça com que a pessoa subentenda que ela está sendo ordenada a alguma coisa. Estude, aprenda, mexa, calcule, determine. Então tudo isso é imperativo. Estou dando comandos para você executar as coisas. Então tudo isso aí faz uma diferença danada na mente da pessoa que estiver assistindo sua live. Ah, anote, como é um exemplo aqui, anote a- 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 os passos, é, elenque o que você aprendeu na live. Então, toda essa forma de imperativo é importante para você aprender muita coisa. Então, através de ordens, você consegue fazer isso. Por muitas vezes, quando você tem uma turma já sincronizada, muitas vezes a pessoa vai se sentir privilegiada você chamar pelo nome dela. Por exemplo, já aconteceu comigo o seguinte: é, dado que eu dei uma aula, por exemplo, dei uma aula hoje, e vamos supor que dessa aula daqui a 2 dias, no dia anterior da aula, alguém me procura: professor, estou com dúvida em tal assunto. Aí a pessoa interagindo com a outra, você grava o nome dela. E na hora da aula você diz: olha, como fulano de tal falou que isso e isso. Aquela dúvida dela recai nisso aqui. Então tudo isso aqui está sincronizado com aquele momento. Então tudo depende de uma interação. E essa interação, por muitas vezes, vai lhe prestigiar chamando por seu nome. Ah, acompanhando nossa live aí, tá fulano de tal. Um abraço aí para Cicrano, por conta que ele tá participando, que ele tá interagindo aqui, que ele tá comentando, que ele tá compartilhando, que ele tá postando muitas coisas. Então tudo isso aí tem não vou dizer que mexe com o ego em si, mas uma satisfação interna você tem. Vamos supor que uma pessoa famosa, por exemplo, fosse, sei lá, no seu Instagram e curtisse uma coisa sua, uma foto sua. Então, naquele momento ele sabe quem é você. Ah, olha, fulano postou uma foto, vamos lá curtir? Curtiu. Às vezes, mesmo sem conhecer a pessoa, mas só pelo aquele prestígio de ser lembrada pelo nome ou por alguma coisa que você fez, isso é de suma importância para você dar uma visibilidade para o que você está fazendo, tanto para a pessoa como para você que está executando todas as etapas. É, deixa eu ver o que mais aqui. É. E no final você diga o que você fez. O que foi que você resumiu tudo aí? Vamos fazer um resumo de tudo que foi falado, tudo que foi comentado, tudo que você pode ter aprendido aí, ou que você teve dúvidas. Tudo isso aí você tem que fazer no final. Ó, então, gente, essa foi minha apresentação. Falei sobre isso, isso e isso, que é aplicado a tal coisa, que negócio todo. Então, é muito importante você dizer o que você fez. E no final sempre seja grato, agradeça. Uma coisa que eu aprendi também é que é o seguinte: quando eu iniciei, eu achava muito bonito
Isso ninguém sabe, eu tô comentando agora com vocês. Eu achava muito bonito, lindo, maravilhoso, uma sala lotada de alunos, cheia, completa, 50, 60 alunos, numa sala pequenininha. Aquilo, eita, enchi a sala hoje. Mas já aqueles 60, para estar interessado ali, por experiência própria, por muitas vezes não tem nem 15 alunos, 10 alunos, 5 alunos. Então, o que eu aprendi foi que a gente trabalha mais com qualidade dos alunos e não com a quantidade. Não adianta você ter uma sala de 50, 60, 70 ou até 100 alunos e apenas 10%, acho que chega nem 10%, 10%, vamos arredondar isso aí, esteja interesse na sua aula. Então é melhor você dar aula para um, uma pessoa que esteja interessada na sua aula, do que dar aula para 50 e você não vê produtividade nenhuma dos que estão assistindo, certo? Então isso aí é um sentimento muito interessante de gratidão. Agradeça quem está acompanhando as lives, agradeça quem está sempre compartilhando suas coisas. O sentimento de gratidão, minha gente, é de suma importância, é um sentimento que poucos têm, mas os que sentem esse sentimento jamais deixam de ser gratos, certo? Então, gratidão sempre. E outra coisa também interessante é você fazer uma trégua. O que seria fazer uma trégua? Fazer uma trégua é, por exemplo, como eu falei, dos imprevistos, né? Você vai fazer essa live hoje, por exemplo, estou fazendo aqui no horário de depois das 10 da noite. Um horário mais tranquilo, que não tem ninguém falando, que não tem zoada, muita zoada. Às vezes acontece de um cachorro latir, alguma coisa, mas isso aí não é tão relevante. Mas, por exemplo, há casos em que, como às vezes você tem uma casa muito cheia de pessoas ou de crianças, às vezes atrapalha bastante você fazer um trabalho desse. Por conta que elas vão se movimentando, às vezes bagunçando alguma coisa. Então, tudo isso aí, você diga, olha, hoje eu vou precisar de um ambiente, porque eu vou gravar uma aula, vou fazer alguma coisa, e eu não quero ser atrapalhado por nada nesse mundo. Então, por favor, não me atrapalhe, certo? Então, isso aí é de suma importância também para você fazer uma live legal. Então, peço uma trégua. E agora, a última parte do nosso webinário, como fazer lives educacionais, é o depois. Depois que você armou tudo, depois que você transmitiu, chegou a hora de decidir o que você vai fazer com essa live. Essa live vai ficar salva? O que você vai fazer com essa live? Então, ou seja, o produto bruto você tem na mão. Aí já sabe o que você vai fazer com ele. Então a gente fala aqui na terceira parte, do depois, o que você vai fazer. Uma coisa interessante que eu aprendi também é o da definição de conteúdo pilar. Conteúdo pilar é o conteúdo em que você consegue dar sustentação não só a uma ideia, mas sim a várias ideias. Então, por exemplo, vamos supor que você grave uma aula de 1 hora. E durante essa 1 hora você falou em vários assuntos. Então, cada partezinha daquele vídeo ali é interessante porque você trata de um determinado assunto, não apenas de um assunto. Então, vários assuntos ali, eles constituem o conteúdo pilar da sua live. É o que dá sustentação à sua live, é o conteúdo que você está falando, certo? Outra coisa interessante, que hoje não é novidade mais para ninguém, é a evolução das redes sociais. Então, lá você pode compartilhar seus links de vídeos. Tudo que você fizer, você pode compartilhar. Ah, fez um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Fez uma live no Instagram, quero compartilhar também. Pegou o link, distribua, seja no Facebook, no próprio YouTube, no Instagram, no Twitter. Então tudo isso aí tem uma sincronia por debaixo dos panos também. Outra coisa interessante desse vídeo é que você aprenda edição básica de vídeo. Não quer que você seja um expert em Photoshop e é um programa aí, como exemplo eu coloquei o Sony Vegas, né, que é esse triângulozinho azul, e o Camtasia, que é esse Czinho verde aí com branco.
Mas você tem que ter uma ideia de edição. Por conta que, por exemplo, uma coisa que eu também aprendi. Às vezes, um conteúdo muito extenso, a pessoa não tem interesse nenhum. Pode ser importante para ela? Pode. Por exemplo, eu vou falar sobre um assunto durante 11 minutos. Muito provável que vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo os 11 minutos. Então, se for uma coisa muito interessante mesmo para você assistir, certo? Mas quando falar, por exemplo, matemática, por exemplo, dificilmente a pessoa vai se passar 11 minutos na frente do computador, vendo seu vídeo no celular. Então, o que é interessante é você aprender a edição básica, porque você pode remodelar aquilo tudo. Você pode pegar um vídeo de 11 minutos, por exemplo, e reduzir ele para 3 minutos, mostrando só os melhores momentos, por exemplo. Então, a pessoa vai estar mais ágil para assistir aquele vídeo que você está produzindo. Então, você pode melhorar o som, você pode inserir coisas, cards, figuras, animações, um monte de coisa para deixar seu vídeo mais atrativo. Fazer vinheta de abertura, tudo isso é importante, por quê? Ela que vai atrair seu público, certo? Muitas vezes a pessoa gosta de uma vinheta, uma pessoa gosta do sincronismo que você tem nas suas lives. Então, você tendo uma edição, uma aprendizagem de coisas básicas de edição de vídeo é de suma importância para você produzir um conteúdo de qualidade e espalhar por aí. Como eu falei, né? Você picota e redistribui. Tipo, peguei um vídeo de 11 minutos, cortei em 2 de 3 minutos, por exemplo. E você posta lá e você distribui. Sabe? Distribui, não, gente. Aprenda porcentagem em 3 minutos. Aprenda juros em 1 minuto, em 2 minutos. Então isso aí vai chamar atenção. O nome do seu vídeo vai chamar atenção para atrair o seu público. Então, consequentemente, você tem maior visibilidade para alguém assistir a sua live. Outra coisa interessante é você pedir feedback. Você faz uma live hoje e no final, gente, avalie aqui com o que vocês acharam dessa live. Foi boa, se não foi, foi interessante, se não foi, o que faltou nela, o que vocês querem ver de interessante. Então, se você for produtor de conteúdo digital, por exemplo, geralmente é assim. As pessoas chegam lá para você, lhe oferecem um produto, oferecem, sei lá, uma marca de colchão, por exemplo, e você vai dizer, o colchão é macio, o colchão é bom para dormir, melhora a coluna, aquele negócio todo. Mas se a pessoa não tiver uma boa sincronia também para você associar o objeto ao que você está produzindo, você nunca vai convencer uma pessoa de usar esse colchão. Então é interessante que você peça feedback às pessoas, peça um retorno, peça avaliações aí. Gente, o que vocês acham aí? Foi boa, não foi? Querem outra, não querem? Então tudo isso é importante para o seu crescimento aí. Então é de suma importância ter um feedback no final das contas. Outra coisa também é você valorizar as métricas. Esse aqui seria um tema de uma live, de outra live, certo? Porque o conteúdo é muito extenso. Mas o importante é que você pode valorizar as métricas ou avaliar as métricas de modo que você vai ver, quantas pessoas assistiram meu vídeo, quantas pessoas tiveram mais ênfase. Hoje tudo isso aí é feito automaticamente no YouTube. Então tudo isso aí está disponibilizado na plataforma, tem os gráficos, tem todo tipo de informação com a respeito do seu vídeo, de reprodução de vídeo, de tudo de que o usuário fez lá, está tudo registrado. Quanto tempo ele passou na sua página, quanto tempo ele passou naquele vídeo, se ele viu o vídeo todo, se ele não viu. Então tudo isso aí tá lá, se ele deu like, se ele não deu like, se ele ficou surpreso, tanto isso, qualquer live que você faça no Facebook, no Instagram, no YouTube, tudo isso aí tem as avaliações e você tem, no final das contas, essas métricas. E essas métricas são de suma importância para você continuar produzindo seu conteúdo. Certo? Então é isso. Então, por fim, de tudo aí que eu falei, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Vocês podem depois comentar aí nos comentários da live, certo? Vocês comentam aí embaixo. E o que eu queria trazer para vocês era isso. Falar um pouco da minha experiência, falar um pouco de como é que eu produzo essas lives, como é que eu faço a distribuição dos vídeos, como é que eu compartilho esses vídeos, que recursos eu uso para deixar eles mais atrativos, o que é que realmente está por debaixo dos panos. Então essa live aí é de suma importância para você ter esses conceitos básicos e aprender a aplicá-los eles na prática. E lembre-se, se você anotou, você tem uma boa chance de estar bem, certo?
Então é isso, gente. Então é isso. Agradeço demais a atenção de vocês. Se surgirem dúvidas ou questionamentos, eu posso fazer outra live para tirar essas dúvidas, esses questionamentos. Mas, de antemão, tudo que eu queria falar tá aí. Se você anotou, se você conseguiu absorver todas as ideias, muito bom, certo? Então fica aí meu agradecimento. Agradeço demais a presença de vocês. E até um próximo vídeo. Valeu!